A paz do Senhor, meus amigos, meus irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez com a Assembleia de Deus Rio Novo, disponibilizando a nossa escola bíblica dominical no nosso canal do YouTube, no site da nossa igreja, começando mais um trimestre, finalizando domingo passado o último trimestre do ano, o primeiro trimestre do ano, e agora estamos começando esse segundo, com uma lição abençoada com o título de A Arte de Viver Bem. Nós estaremos disponibilizando via WhatsApp, e-mail e no próprio site da igreja a nossa lição em PDF, a lição de aluno. Você não terá nenhum custo com essa lição de aluno, O custo você teria se a gente pudesse nos reunir com ela física, a editoria mandar e você compraria a sua. Porém, você não terá nenhum custo com essa lição. Nós disponibilizaremos ela em PDF, você pode ter no seu smartphone, E estaremos dando as diretrizes semanais das aulas até que esse problema seja solucionado. Amém? Antes de mais nada, eu quero te pedir que você se inscreva no canal da nossa igreja, que você curta, que você compartilhe esse vídeo, que você divulgue o canal da sua igreja, que você divulgue o site da sua igreja, para que nós possamos alcançar o máximo de pessoas possíveis. Então eu te convido, dito isso, para que você possa abrir aí no seu celular a sua lição de número 1, nós vamos estar falando agora, e quero que você também possa abrir o vídeo em outro meio, na televisão, em outro celular, e que você possa acompanhar com o PDF nas suas mãos. Tem a opção de editar, vai ter a opção de editar no aplicativo que você tiver no seu celular aí, que tem diversos, você pode fazer suas observações, amém? Então nós estaremos com a nossa lição desse trimestre com o título de A Arte de Viver Bem. O nosso comentarista é o teólogo Fábio Quirino Lucas de Sá, da nossa igreja Assembleia de Deus Rio Novo em Vicente Pires, da nossa convenção Assembleia de Deus Cristo para Todos, nosso pastor Gilmar Santos em Goiânia, e usamos essa lição. Então, para começarmos, eu quero que você vá até a sua lição de número 1, que o título da nossa lição de número 1 desse domingo é Como Começar e Terminar Bem. Nós vamos estar trabalhando o livro do Gênesis nesse trimestre, É uma lição bastante rica, como tem sido todas as outras. Eu te peço que você possa acompanhar a seguinte lição. 5 de abril, nesse domingo, Como Começar e Terminar Bem, o título da nossa lição. O texto áudio se encontra em Gênesis capítulo 1, verso 27. Diz assim: Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A verdade central da nossa lição diz o seguinte: a forma como Deus decidiu trazer tudo à existência pela palavra, do seu poder, nos faz pensar na segurança que temos ao nos colocarmos debaixo de seus cuidados. Vamos ver isso bem nessa lição de hoje, Que se a criação é uma decisão, é um ato de Deus, nós devemos confiar que Deus há de nos guardar, que Deus há de nos ter debaixo das suas poderosas mãos. 3 objetivos nós iremos alcançar nessa lição de hoje. O primeiro é que nós vamos reconhecer a impossibilidade de se negar que Deus criou todas as coisas. É impossível negar a existência de Deus e negar a criação divina, o criacionismo, por mais que tenha muitos que tentam, e que nós respeitamos a posição que muitos acreditam no evolucionismo e diversas outras correntes, nós acreditamos na verdade de Deus, revelada na Bíblia, que existe um só Deus e um só Criador de todas as coisas. Então nós vamos reconhecer isso. Segundo, nós vamos admirar a complexidade dessa criação de Deus. Muitas vezes nós falamos em criação, mas o nosso dia a dia, a corrida diária, o nosso labutar diário, ele nos cega ao ponto de não observarmos as maravilhas e a complexidade que existe na criação de Deus. E em terceiro lugar, nós vamos mostrar que a terra se corrompeu, mas que Deus projetou e realizou em seu Filho Jesus Cristo a restauração dessa terra. Então nós vamos ter esse foco nesses 3 objetivos hoje. Vamos ver que é impossível negar o criacionismo, negar a criação em Deus. Nós vamos ver durante esse trimestre, no seu conjunto. Em segundo lugar, nós vamos admirar a complexidade da criação. Em terceiro lugar, nós vamos ver que Deus proveu a restauração dessa queda do homem na pessoa do nosso amado e querido Senhor Jesus Cristo. Amém? A leitura bíblica em classe se encontra
em Gênesis 1, 26 a 31, que diz: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. E disse Deus: Eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento, a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Verso 31. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Ou seja, e tudo ficou muito bom. A criação de Deus, ela foi perfeita. Amém? A nossa introdução, para a gente seguir nessa direção dos 3 pontos objetivos, diz o seguinte na nossa introdução: Gênesis registra o início de tudo, dos céus, da terra, da humanidade, o primeiro casamento, o primeiro pecado, o primeiro homicídio, a primeira profecia a respeito do Messias, em Gênesis 3,15, e a história do propósito de Deus para a sua criação. O livro de Gênesis, ele é para a Bíblia o que os alicerces são para uma casa, e que a Constituição é para a lei de um país. Neste primeiro tomo da Bíblia, entramos em contato com mais da metade da história da humanidade. É importantíssimo a gente entender uma coisa aqui, que se nós negarmos a criação, se nós negarmos Gênesis 1 e 2, nós deveríamos negar toda a Bíblia, porque a criação divina, ela é relatada em todos os livros, nos proféticos, nos poéticos, nos profetas, na lei, nos evangelhos, no livro de Atos, nas epístolas, no livro de Apocalipse. Então, se nós negarmos, se nós quisermos seguir a Bíblia só a partir do capítulo 3 de Gênesis, do capítulo 4, e negarmos pelo menos o capítulo 1, é impossível, porque você tem que negar toda a Bíblia, porque a criação ela é relatada em todas as Escrituras. Então nós cremos que Deus criou todas as coisas da forma que está dito, na forma que a Bíblia nos faz conhecer, na forma que a Bíblia nos dá essa direção. Então é impossível você crer nas Escrituras Sagradas em sua totalidade e não crer em Gênesis capítulo 1. Deus criou todas as coisas, Deus realizou todas as coisas com a palavra do seu poder. E nós acreditamos firmemente nisso. O tópico 1 da nossa lição começa reconhecendo que Deus e seus propósitos por meio das obras de suas mãos. O primeiro ponto, o 1.1, que você está acompanhando comigo, nos leva a Gênesis capítulo 1, no verso 1, que diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. Esta é a fala inicial do primeiro livro da Bíblia. Deus ele é o fundamento para toda a vida. Lá em Atos, Paulo fala que nele nós nos movemos e nele nós existimos. Deus é a fonte de toda a vida que existe em todo o universo, não só na Terra. Toda a vida, todo o planeta, tudo depende da existência de Deus. E se Deus não existisse, e se Deus não existisse como muitos acreditam, não existiria nada. Porque a única fonte de vida que existe em toda a criação é Deus, sustentador de todas as coisas. A primeira mensagem que salta aos nossos olhos em Gênesis capítulo 1, antes de tudo, está em Deus. Se não tivermos consciência da primazia de Deus, nunca o entenderemos suficiente e jamais viveremos corretamente. O Senhor Deus é um Deus para os fins, não é um Deus para os fins de semana e nem uma opção a mais. Ele é o centro de tudo, que Ele esteja no início e no fim de tudo em sua vida. Como que nós podemos reservar somente um domingo para ir à igreja, para buscar a Deus, somente um momento para exaltar esse Deus e ter a comunhão com esse Deus? Como que nós reservamos apenas um segundo, pouco tempo de nossa vida para um Deus que é autor de toda a vida?
É um momento que deve para nós refletirmos a respeito de como nós temos conduzido a nossa fé na criação, na existência de Deus. Se nós cremos que Deus é o autor e consumador de toda a vida, nós temos que andar de uma forma que as nossas práticas, que as nossas obras, que as nossas ações evidenciem essa fé. Não tem como eu crer que Deus criou todas as coisas se eu não vivo de acordo como Ele determina, de acordo com as suas leis, de acordo com os seus mandamentos, de acordo com a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos na Bíblia, que fala muito, principalmente em Gálatas, que tem as pessoas que negam a existência de Deus, que não acreditam em Deus, que muitas vezes, na verdade, elas negam literalmente a existência de Deus, e aqueles que são ditas, que nós vemos, são chamadas de ateus, nós vemos essas pessoas que negam a existência de Deus, e tem aqueles que negam a existência de Deus na vida prática. Elas sabem que Deus existe, elas sabem que Deus criou todas as coisas, mas simplesmente tentam esnobar esse Deus que criou todas as coisas. Então nós temos que focar que se a criação, se nós cremos na criação, se nós cremos que Deus é autor de toda a vida, nós temos que andar da forma que Ele determina. Se nós cremos que Ele é rei, que Ele é dono do universo, nós temos que andar de acordo com o que Ele determina. O tópico 1.2 diz o seguinte: procriar ou gerar filhos, de Gênesis 2 e 4. Diz assim: a palavra Gênesis implicita no capítulo 2 e verso 4, vem de um verbo cujo significado é procriar ou gerar filhos. Isso quer dizer que, além das genealogias que apresentam um conjunto de pessoas da mesma época, que geram outras e assim sucessivamente, formando gerações, há também toda a criação que é gerada por Deus. Foi Ele que deu a vida ou trouxe à existência cada pequeno detalhe que foi formado. O mundo, portanto, em algum sentido da palavra, é uma geração de Deus, pois por Ele foi gerado. Quando nós contemplamos, quando você viaja com sua família, quando você vai para o litoral, quando você vai para o interior, que você vê o pôr do sol ali numa montanha, que você vê aquele fim de tarde ou nascer do dia, que você vê aquela beleza da criação, como que nós passamos despercebidos nesses momentos e não conseguimos contemplar a Deus contemplando essa criação. Nós vemos a beleza da criação, nós vemos o tanto que Deus é perfeito e que é impossível que o universo não tenha um autor que seja perfeito, que seja rico em inteligência, que seja sábio, que tem capacidade de criar todas essas coisas. O 1.3, para nós encerrarmos esse primeiro ponto, a percepção de Deus através da criação. Esta criação revela por si só a existência, o poder e a sabedoria de Deus. Declaram que todas as coisas procedem e são sustentadas por Ele. Um Deus criador. Paulo disse que Deus também é revelado por meio das coisas que foram criadas. Está lá em Romanos capítulo 1, verso 20. Certamente o apóstolo dos gentios expressou tal verdade, tendo em vista o texto que estamos estudando hoje. Ele possuía a plena convicção que o universo criado revela a Deus. Paulo ele tinha a convicção de que só a existência de todas as coisas, só o fato de você olhar para o céu, só o fato da criação, dessa perfeição que nós vemos, das belezas naturais que nós temos, do próprio ser humano e toda a sua complexidade, só o fato dessas coisas existirem nos dá a certeza que precisa-se de um Criador. Nós falamos diversas vezes no trimestre passado sobre o senso de divindade, que todo homem ele nasce com um senso de divindade, ele sabe que existe um Criador de todas as coisas, porém o pecado corrompe esse entendimento de divindade. Aí surge idolatria, aí surgem diversas outras coisas. Então todo homem ele é criado, ele sabe no seu íntimo que existe um Criador de todas as coisas. Por mais que a sua formação filosófica, o contexto social que você cresceu, a sua formação acadêmica, tudo isso te dá uma direção. E muitas vezes essas pessoas são levadas e induzidas a negar a existência de Deus, por uma ideologia, por uma espécie de caminho que ela foi seguindo no seu contexto de educação. Mas todo ser humano, no seu íntimo, sabe da existência de Deus. Todo ele sabe que existe um Criador. Todo ele sabe que
não tem como os céus e a terra e tudo que existe no universo ser obra do acaso, né? Nós não acreditamos em acaso, nós sabemos que existe um Deus que cuida de nós hoje, existe um Deus que cuida de nós agora, existe um Deus que guiará nosso caminho e que nossa vida não está seguindo para um túmulo vazio, gelado, sem vida, né? Há vida com Deus e é o autor da criação que nos gerará novamente para a glória do seu Filho. Amém? O tópico 2 da nossa lição fala que a criação revela os propósitos de Deus. Tópico 2.1 diz o seguinte: a única criatura feita à imagem e semelhança de Deus foi o homem. Não importa quão inteligentes sejam alguns animais, ou quanto possa aprender, não foram formados à imagem de Deus. Somente o homem recebeu essa tão sublime honraria. Por isto, há um propósito de Deus para que o homem tenha domínio sobre tudo que foi criado e tudo que está ao seu redor. Gênesis 1, 26. Depois Deus deu ao homem a responsabilidade de ter domínio sobre si mesmo. Gênesis 2, 16 a 17. Nós vimos no trimestre passado também sobre 3 mandatos que houve na criação: o mandato cultural, o mandato social e o mandato espiritual. O mandato espiritual foi quebrado na relação a partir do momento que Adão e Eva pecam, né? A relação com Deus, a partir do momento que eles descumpriram aquela ordem para que não comessem da árvore do bem e do mal, né? A árvore do conhecimento. O primeiro mandato, o mandato social, é que o homem dominaria a questão do trabalho, a questão da cultura, a questão do lazer, de tudo que existe na nossa sociedade. Esse é o mandato que o homem teve sobre o direito na criação. E o mandato social, que eu citei, o mandato cultural e o mandato espiritual. O social foi quebrado, né? Cultura, por isso que as culturas são tudo transtornadas. O mandato cultural, né, na verdade, o mandato cultural que cuida da cultura, que cuida do trabalho, que cuida dessas coisas, foi corrompido pelo pecado também. Nesse mandato social, que diz respeito à família, também foi quebrado pelo pecado, né? Então nós tivemos 3 ordens da criação que não foi cumprida. Em primeiro lugar, a obediência a Deus, no mandato espiritual, quando os homens, como Adão e Eva, desobedeceram a Deus. Isso levou à corrupção dos 2 mandatos seguintes: do social, que diz respeito à família, trabalho, e do cultural, que fala da nossa vida em sociedade. Tudo isso foi transtornado. Nós vemos a bagunça que está o nosso país, a bagunça que está o mundo, com tanta divisão, com tanta polêmica, com tantos erros, com tantos homicídios, com tanta doença, com tanto vírus, com tanta coisa que acontece por aí, tudo fruto de um pecado que surgiu no princípio da criação. Seguindo, os 2 domínios do homem, que nos leva a entender melhor isso. A força e a capacidade humana seriam demonstradas através do domínio daquilo que estava no seu exterior e daquilo que estava no seu interior. Os 2 domínios eram importantes, mas o senhorio sobre os impulsos interiores trazia maiores implicações. O poder sobre tudo que estava ao seu redor era uma responsabilidade no que tange a manutenção para a harmonia do ambiente. Gênesis 2,15. O controle sobre os desejos da alma era uma questão de vida ou morte, ou seja, o primeiro mandato que eu falei do mandato espiritual, né? Esses 2 domínios que a nossa lição cita, do mandato do domínio exterior e do interior, é o que dirige a nossa vida. Como o homem perdeu a estrutura espiritual dele, que estava ligada e unida a Deus, a partir do momento que ele pecou, ele passou a perder o controle não só do seu interior, mas do exterior também, né? A separação de Deus e do homem, a separação do homem com Deus, por melhor dizer, foi a causa de tudo que acontece na humanidade, né? Quando criou esse abismo entre Deus e o homem através do pecado, foi quando todas as coisas começaram podemos dizer, a desandar com a humanidade, né? Então, esse controle interior diz respeito à nossa comunhão com Deus. É impossível um homem como eu, uma pessoa como você, dominar os seus instintos, dominar o seu caráter, dominar os seus impulsos, se não for pela ação poderosa do Espírito Santo. É impossível.
né? A partir do momento que nós temos um encontro com Cristo, que nós nascemos de novo, a nossa carne, nossos desejos, eles são crucificados com Ele e passa a reinar e passa a ter a ação dominante do Espírito Santo em nossas vidas. Né? Nós somos incapazes de nos aproximar a Deus pelas nossas próprias forças. Somente com a força do Espírito Santo, somente com a capacitação do Espírito Santo é que nós podemos alcançar a comunhão com Deus e a obediência a Deus. Né? Só através do Espírito de Deus que nós conseguimos restaurar essa intimidade com Deus. Então nós temos que entender isso, esses dois domínios que passam por nossas vidas, o interior e o exterior. O exterior fala do mandato social e do cultural que eu falei, e o interior fala do mandato espiritual, da comunhão com Deus. Não adianta queremos consertar o caos que está lá fora, sendo que nós vivemos um caos aqui dentro. E esse caos aqui dentro só pode ser transformado, só pode ser apaziguado, eu só posso estar em paz com Deus a partir do momento que eu sou restaurado, que é o que nos vai levar ao nosso próximo tópico, o tópico 3, que é da influência do pecado e que só temos a restauração no seu Filho Jesus. A perfeita harmonia na criação, tópico 2.3, para encerrarmos o tópico 2. Perfeita harmonia na criação. A harmonia existente na criação, apesar de toda a sua complexidade, revela um Deus com sabedoria imensurável. Cada molécula e até os átomos estão na disposição e lugar correto para que tudo funcione em perfeita sintonia. Ele sabe como fazer e onde colocar o que fez. Podemos nos lançar nos braços de Deus, sem medo, sem reservas. Ele sabe o lugar certo de nos colocar para experimentarmos o que Ele está preparado para cada um de nós. Então Deus tem perfeita harmonia em todas as coisas, nada foge do controle de Deus. Esses momentos que nós estamos em dificuldade com a nossa nação e o mundo tem passado por esse caos por causa desse vírus, nós não podemos estar temerosos, devemos ter cautela, devemos ter cuidado, devemos tomar cuidados com certas restrições, mas Deus está no controle de todas as coisas, Ele nunca perdeu o controle, mesmo que pareça que tenha perdido. Termine vencendo o poder e a influência do pecado, é o que nós vamos finalizar a nossa lição, que é o tópico 3. O 3.1 diz, o que era bom se tornou mal, Gênesis 6:5. Essa dinâmica de começar bem e terminar mal persegue o homem desde a sua criação. No capítulo 3, após o relato da tentação, a nós é apresentado a infeliz notícia da queda quando o pecado entra no mundo. E Satanás é desmascarado. Foi um triste processo que mudou completamente a condição humana. O homem assim perdeu a sua condição original, é expulso do jardim onde ele gozava de plena comunhão com Deus, desfrutava do seu amoroso cuidado e da promessa de vida. Toda a tragédia que a humanidade vive tem só um foco inicial, que se chama pecado. Tudo isso é o que separou o homem de Deus. 3.2. O poder do pecado na herança familiar. Um dos primeiros prejuízos percebidos após o afastamento de Deus, após a queda, foi o prejuízo familiar. A primeira coisa que podemos notar é uma mãe, Eva, que decidiu ceder à tentação do pecado e agora chora diante do que vive os seus filhos. No homicídio de Caim, vemos uma família assolada pela inveja e um irmão matando o seu irmão. Gênesis 4:8. Na bigamia de Lameque, percebemos o conceito de matrimônio sendo destruído e o de família sendo banalizado. Gênesis 4:19. 3.3. A influência do pecado na sociedade. Na multiplicação da maldade, notamos o coração do homem completamente depravado e sua relação com Deus praticamente extinta, a ponto de Deus se entristecer profundamente de ter criado o homem. É olhando para tal descrição de Gênesis capítulo 6, do verso 5 a 6, devemos pensar na condição de nossa sociedade atual e, moralmente, como nos posicionamos diante de tal realidade. Todavia, Gênesis nos aponta a única maneira de terminar bem. É preciso saber lidar com o poder da influência do pecado. Vamos fazer só uma reflexão em cima disso aqui para podermos concluirmos. O nosso autor citou Gênesis
Gênesis 6, 5 e 6, ele diz: olhando para tal descrição, que devemos pensar na condição de nossa sociedade atual e, igualmente, como nos posicionamos diante de tal realidade. O que nós devemos avaliar como cristãos na presença de Deus, principalmente aos princípios daquilo que nós confessamos aí fora. Nós devemos ter em mente que tudo aquilo que tenha um pingo de intenção contra a nossa fé cristã deve ser rejeitado por nós. Nós vemos pessoas levantando bandeiras aí fora, a favor de aborto, a favor de diversas outras coisas, e sendo que confessam a fé em outro lado. Se você apoia algum movimento, seja político, seja qual for aí fora, você tem que avaliar se isso está de acordo com a sua fé. Nós devemos fazer esse julgamento, devemos tomar cuidado com as posições que nós tomamos e também devemos nos manifestar com os princípios bíblicos de acordo com o que anda na nossa sociedade. Para concluirmos, o coração humano, em seus impulsos, está naturalmente inclinado para a maldade. E se não for a atuação misericordiosa de Deus, afundar-se-á cada vez mais nas práticas pecaminosas. Mesmo diante de uma geração tão profundamente mergulhada no pecado, Deus não deixará de querer trazer homens para perto de si. É possível agradar a Deus, mesmo fazendo parte de uma geração que o desagrada, ser bom em meio à maldade, santo em um ambiente profano, encontrar o seu favor no momento em que o Senhor está prestes a desistir de uma geração. Eu espero que você tenha sido enriquecido com essa palavra, que você possa estar focado nesses vídeos que nós estaremos publicando semanalmente da nossa Escola Bíblica Dominical. Não deixe de participar, não deixe de se inscrever no canal da igreja, não deixe de compartilhar e de acompanhar. Nós te louvamos a Deus pela sua vida, louvamos a Deus por cada momento que passamos juntos e queremos agradecer em oração a Deus por você e por sua família.